Eu acredito que todos já tenham ouvido falar sobre este versículo, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e que também escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. O que seria essa escolha de Deus das coisas loucas e fracas? Para compreender esse texto que está em 1 Coríntios capítulo 1 e 27, é importante compreender para não cairmos em confusão com o que realmente Paulo quis comunicar nesse versículo. O que significa Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Paulo está tratando, dentro desse contexto, a respeito da mensagem da cruz, uma mensagem altamente rejeitada por grandes partes dos sábios, religiosos e autoridades da sua época e também da nossa. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A mensagem de que Deus se faz homem e habitou entre nós e morreu na cruz para tirar os nossos pecados era uma loucura e um escândalo para muitos, principalmente para os judeus e gregos que viam a cruz como uma completa derrota. As pessoas queriam buscar em sua própria sabedoria, a ciência, a resposta para as questões da vida. No entanto, infelizmente, em suas buscas, se distanciaram de Deus, pois a sabedoria humana por si só não faz o homem se aproximar de Deus. Essa sabedoria humana não é capaz de levar o homem para mais perto de Deus. Antes é capaz de apenas de fazer ao contrário disso. Portanto, os judeus pedem sinal como os gregos, buscando sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, diz em 1 Coríntios, capítulo 1, 22 e 23. Tudo isso leva ao servo de Deus a ser considerado pelo mundo como louco e fraco. É aqui que entra a fala de Paulo a respeito de um Deus que escolheu as coisas loucas do mundo e fracas para envergonhar os fortes e os sábios. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1, 27. Aquele que se exalta e acha que o seu entendimento é a verdade e desconsideram a vontade de Deus são aqueles que se acham forte e sábio no mundo. No entanto, Deus os envergonha quando faz uma grande obra através daquele que ele chama e que são humildes, que reconhece sua pequenez, sua dependência de Deus e que fazem grande obra vinda de Deus, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus e com a força de Deus. Esse texto nos mostra um padrão na ação de Deus. Ele não age segundo a vontade dos homens, mas segundo a sua própria vontade. Na época de Jesus, nem mesmo o seu próprio povo conseguiu reconhecê-lo como o Salvador prometido. Diz em João, capítulo 1, verso 11. Isso porque eles queriam determinar como seria o nosso Salvador. Queria um libertador político, forte, guerreiro, que destruísse o império romano. Um novo Davi, mas Deus mandou um filho de um carpinteiro pobre,
que detestava guerras e que estava disposto a morrer numa cruz, o que eles acharam loucura. Deus não faria isso. Essa loucura também foi atribuída aos discípulos de Cristo, que continuaram o seu ministério de proclamação da palavra. Nós é que somos agora loucos e fracos diante da sociedade. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, sim. Mas é assim que Deus age. Ele usa os rejeitados, os que não têm nada em si, mesmo a oferecer aqueles que são considerados pelo mundo como loucos, bitolados e fracos, por seguirem a palavra de um outro louco, um tal de Jesus de Nazaré, como diziam naquele tempo, que pratica as suas palavras à risca, o que o adoram e que dizem não ao que o mundo oferece. Nós somos os loucos e fracos que Deus escolheu para envergonhar este mundo, para proclamarmos a loucura da cruz e fazermos isso com muito carinho, pois, na verdade, sabemos quem são os verdadeiros fortes e os verdadeiros fracos na visão verdadeira, a visão de Deus, essa loucura que atribui a Deus e ao seu servo é muito mais sábia que a sabedoria do mundo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Saiba que para Deus tudo é possível, né? Quando nós não entendemos algo, nós precisamos de buscar, de orar a Deus, pedir a sabedoria a Deus, o conhecimento, e Ele dá, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Mas uma coisa eu te falo, Deus levanta o humilde, Deus levanta aquele que as pessoas não dão nada por ele, para confundir aquele que está lá em cima, sobre o seu pedestal. Deus confunde, sim, levantando o humilde, porque sabemos que aquele que é humilde, ele sabe que ele é dependente de Deus, que ele precisa de Deus, e ele vai se humilhar nos pés do Senhor todos os dias, clamando a misericórdia de Deus. Aquele que se acha, aquele que tenta humilhar as pessoas, sabe? A tendência dessas pessoas que se exalta é cair. Aquele que vai crescendo, uma hora ele tomba. Então viva na dependência de Deus. Viva dependendo de Deus e obedecendo a Deus verdadeiramente, andando nos caminhos do Senhor Jesus.